erro na comunicação pode custar um jogo ou uma época inteira. Bem-vindos a mais um episódio do Invisível. No episódio anterior falamos sobre a importância de te adaptares à individualidade de cada atleta e hoje vamos falar sobre aquilo que faz crescer essa ligação. Vamos falar sobre o impacto real da tua linguagem no rendimento, na motivação, na aprendizagem e na relação com os teus atletas. Porque todos os dias estás a comunicar e todos os dias estás a influenciar, quer queiras ou não. As tuas palavras ficam na cabeça do atleta depois do treino, ficam no balneário depois do jogo e ficam quando ele está sozinho a pensar na sua performance. Há palavras que constroem confiança e há palavras que se tornam convicções limitadoras. E isto não é sobre seres meigo, é sobre ser claro, consciente e eficaz. Palavras certas, no momento certo, com a intenção certa, podem mudar o rumo de uma época. E o que é que isto significa na prática? Uma das tuas funções enquanto treinador é dar direção à tua equipa. Numa primeira fase e sobretudo num início de época, é fundamental que se falem objetivos e que se calibrem expectativas. E se existem expectativas de grupo e expectativas individuais, também estas têm que ser partilhadas. O jogador precisa de saber o que é que o treinador espera dele, da mesma forma que o treinador precisa de conhecer a expectativa do atleta. Para dar direção à tua equipa, é fundamental que utilizes uma linguagem clara, objetiva e orientada para a ação. Quando tu dizes, por exemplo, decide melhor, na cabeça do atleta vai soar algo como: ok, eu até quero decidir melhor, mas se soubesse como já tinha feito. Como é que ele pode decidir melhor, mister? Então a minha sugestão é que lhe digas exatamente o que é que queres que ele faça. Controla antes de levantar a cabeça, por exemplo. Assim ele sabe o que é que tem que fazer. E outro exemplo, precisas de melhorar a tua defesa. A tua intenção é boa. A mensagem é que não é suficientemente clara, porque vais deixar o atleta a pensar sobre: mas o que é que especificamente eu preciso de melhorar? O posicionamento, o tempo de reação? Diz-lhe exatamente o que é que precisa de ser ajustado. Por exemplo, mantém-te mais próximo do adversário quando a bola entra no corredor, fecha ao centro antes de te preocupares com a linha de passe, por exemplo. E assim ele sabe o que pode fazer melhor e a clareza traz foco. E como te estou a falar de melhorias, agora vou-te falar da importância do feedback. Tenho muitos atletas que me dizem: o treinador mal fala comigo, nunca me diz o que é que eu faço bem ou o que é que eu faço mal. Dares feedback frequente aos teus jogadores é realmente muito importante. Por um lado, porque vais ajudá-los a perceber o que é que eles podem melhorar. Por outro, vais validar aquilo que eles já estão a fazer bem e isso é essencial para a motivação. E como eu já te disse no episódio passado, a motivação contribui para os teus resultados. O que é o feedback afinal? O feedback é muito mais do que dares a tua opinião. O feedback precisa contribuir para a evolução do atleta. 3 ingredientes-chave para o feedback. Primeiro é clareza. O que é que está bem, o que é que pode melhorar. Intenção, e esta intenção é melhoria, sempre. Direção, o que fazer e como fazer. Quando dás feedback, procura sempre começar por validar aquilo que o atleta já está a fazer bem. Salienta primeiro esses aspectos e, em seguida, explica exatamente o que é que ele pode melhorar e como é que pode melhorar. Estás muito bem no tempo de reação. Agora precisamos trabalhar o posicionamento no 1 para 1. Tenta ficar com o corpo mais baixo, o centro de gravidade estável e assim já lhe estás a dizer como é que ele pode melhorar. Lembra-te também, ao dares feedback, de utilizar expressões como: o que eu sugiro que melhores é, ou precisamos trabalhar mais esta ação, e acrescenta o como é que ele pode fazer para evitar as dúvidas na mente do atleta. Se o teu feedback for dado desta forma, a sua mente vai aceitá-lo e integrá-lo melhor e vai sentir-se mais motivado para trabalhar nesses aspectos. Procura que o teu feedback seja específico, que seja dado o mais rápido possível depois de teres detectado as possibilidades de melhoria. E sempre que conseguires, dá feedback de forma individual. Escolhe o momento certo para o feedback. Lembra-te disto: se o nível emocional do teu atleta estiver elevado, ele não vai conseguir reter a informação. É preferível esperares até ao dia a seguir ou passado umas horas. Valida se ele percebeu o que lhe estás a dizer e mostra-lhe que o vais ajudar a melhorar. Lembra-te, o feedback não é sobre ti, é sobre e para o atleta. Se ele sai da conversa mais confiante, mais focado e com vontade de trabalhar, então o teu feedback foi claro.
Se ele sai frustrado ou sem saber o que fazer, não é feedback, é ruído. Agora olha, quando dás feedback a toda a equipa, toma atenção às generalizações. Se tu dizes algo como ninguém está a fazer nada do que treinamos, isto vai gerar culpa e desânimo, sobretudo naqueles que até estão a pôr em prática o que tu pediste. Será que ninguém está a fazer? E aquele atleta que faz tudo direitinho e depois vai pensar, pois não adianta eu fazer, ele nem reparou. Como é que será que este atleta se vai sentir? Sugiro então que utilizes frases como, por exemplo, não estamos a jogar como treinamos, quem é que se lembra daquilo que combinamos? Isto traz responsabilidade, memória coletiva e solução. Lembra-te que a tua linguagem influencia o ambiente da tua equipa. A maneira como falas ao grupo afeta a coesão, a responsabilidade e a forma como reagem à pressão. Porque as palavras têm poder. Não são só instruções, é a forma como as dás. Por exemplo, outro aspecto, se tu dizes não falhes ou dizes acerta, pode parecer a mesma coisa, mas não é. No cérebro do atleta, o impacto é completamente diferente. Quando usas frases negativas, não falhes, por exemplo, o cérebro demora mais a processar. Não percas a bola, ativa o foco em perder a bola. Dizes antes, protege a bola e dá uma imagem mais clara daquilo que ele tem que fazer. A tua linguagem influencia o foco atencional, o estado emocional e a percepção de competência e capacidade de autorregulação do atleta. Se queres que o atleta se sinta capaz de executar, usa uma linguagem que oriente, que especifique e que traga foco à ação e não à falha. Treina o teu discurso como treinas os teus jogadores, com intenção, com clareza, com inteligência. Procura ativar recursos internos para motivar os teus jogadores. Podes usar palavras como confio em ti, estás a evoluir bem, tu és capaz, vai lá para dentro e mostra. Isto pode parecer frases simples, mas quando ditas com intenção, são poderosas. Atenção! Têm que ser genuínas, porque o atleta sente quando estás só a falar por falar. Motivar é tocar no que é real para ele e lembrar-lhe o porquê de estar ali. É como dar-lhe assim um combustível interno e não apenas ordens externas. Ser um bom líder é tomar decisões conscientes, sobretudo nas pequenas coisas. É observares antes de corrigir, perguntar antes de afirmar e sentir antes de agir. Imagina um jogador que num treino está desconcentrado e a cometer erros seguidos, ou um jogador que aparece completamente apagado depois do jogo do fim de semana. A tendência do ser humano é partir do princípio que sabe o que é que se está a passar com ele e assumir o porquê do comportamento. Isto é o pior que podes fazer, porque a nossa interpretação, na maior parte das vezes, está errada. Interpretamos com base no nosso modelo mental. Não assumas que sabes o que é que se está a passar com ele. Fala com o jogador, pergunta, procura perceber o que é que se está a passar. E olha que na maior parte das vezes vais ficar surpreendido. A pergunta certa recupera o atleta. E quando recuperas o atleta, recuperas o jogo. Prepara a tua comunicação como preparas o treino. Muitos treinadores preparam o treino ao detalhe, mas não pensam duas vezes nas palavras que vão usar. E depois queixam-se que os atletas não entendem, que não reagem, que não evoluem. E se preparasses a tua comunicação com o mesmo cuidado que preparas os exercícios? Antes de cada treino ou do jogo, pergunta a ti mesmo qual é a mensagem que eu quero que fique hoje. Quem precisa de ouvir algo diferente de mim hoje? O que é que está a correr bem e o que é que pode ser reforçado? Como é que eu vou corrigir sem desmotivar? A tua linguagem é uma ferramenta de treino, tal como os exercícios físicos ou táticos, mas com um alcance ainda mais profundo, porque atua na mente e na identidade do atleta. Estás a moldar a forma como os atletas se veem, como reagem, como aprendem, como jogam. Por isso pensa nisto. Que tipo de treinador tu estás a ser? A escolha é tua. A responsabilidade também. E se queres saber mais sobre comunicação e liderança, o curso Comunicação em Campo é para ti. São 18 horas de formação teórico-prática que te vão ajudar a transformar os resultados da tua equipa e a tua forma de liderar. Envia-me mensagem para mais informações sobre o curso. As datas de outubro já estão lançadas. Obrigada por ouvires o episódio. Se fez sentido para ti, partilha com quem também precisa de ouvir. Até ao próximo episódio.